No dia 13 de julho de 2024, a internet e a mídia mundial foram invadidas por imagens, vídeos e uma enxurrada de jornais que mostravam o atentado a Donald Trump. Em meio a um período eleitoral cheio de controvérsias entre os candidatos que concorreram à presidência, esse ato mostra a polarização política que afeta o maior país democrático do planeta. Nesse vídeo, vamos comentar sobre o sistema eleitoral norte-americano e mostrar que existe uma cultura macabra de assassinatos a presidentes durante toda a história dos Estados Unidos. Vamos comentar sobre outros atentados e como isso afeta o nosso mundo. E vamos falar do filme Guerra Civil, que narra uma história de um Estados Unidos dividido e levanta muitas questões sobre a hegemonia da democracia. Ficou curioso? Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho e recomende o canal para os seus amigos e parentes, combinado? Então vem comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, as eleições presidenciais nos Estados Unidos não são eleições com votações diretas como no Brasil. O povo, isso é, a massa de eleitores, não vota diretamente no candidato a presidente em um dia específico do ano, com resultado final no mesmo dia, se não houver segundo turno. Nos Estados Unidos, o processo de eleição é dividido em duas fases: o processo de indicação do candidato para a Convenção Nacional Partidária, ou eleições primárias, e a eleição final pelo colégio eleitoral, que é realizada em 2 dias, sempre na terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro e na primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira do mês de dezembro. Apesar de os Estados Unidos terem outras legendas, é o Partido Republicano e Democratas que são os que têm representatividade maior no Congresso. Mas você já parou para pensar em que pontos eles são diferentes? Vamos falar sobre elas resumidamente. Em linhas gerais, o Partido Republicano nos Estados Unidos possui um perfil mais inclinado ao conservadorismo político e ao liberalismo econômico no sentido clássico. O Partido dos Democratas, ao contrário, está voltado ao progressismo, no sentido que a esquerda política atribuiu a esse termo. É liberal no sentido da esquerda progressista, inclinada a políticas de ações afirmativas, de assistencialismo social e etc. Um ponto que é muito importante de falar é que o eleitor norte-americano não é obrigado a votar se não quiser. Mas vamos falar sobre os atentados aos presidentes. Os Estados Unidos sempre tiveram momentos históricos de conflitos. Primeiramente, era o conflito entre os estadunidenses nativos contra a coroa inglesa. Depois veio a Guerra Civil ou a Guerra de Secessão, que dividiu o país em norte e sul, e foi motivada pela questão da escravidão. Este acontecimento já marca o espírito de uma divisão de defender as suas próprias visões que dividem o país até hoje. E essas diferenças ideológicas chegaram até as últimas consequências: a tirar a vida de alguns presidentes. No dia 14 de abril de 1865, Lincoln e sua mulher Mary entraram no Teatro Ford e se dirigiram para o camarote presidencial. No intervalo da peça, o segurança da presidência se ausentou. Foi o momento para que John Wilkes Booth entrasse no camarote e disparasse um tiro na nuca de Lincoln. O atirador era simpatizante da causa da Confederação e opositor da abolição da escravidão, ou seja, o presidente era seu inimigo. E 16 anos depois do fim da guerra e do assassinato de Lincoln, outro presidente republicano foi alvo de tiros: James Garfield, que governou apenas entre 4 de março e 19 de setembro de 1881. O responsável pelos disparos foi Charles Guiteau, um advogado desempregado que atirou 2 vezes contra o governante. Há suspeitas de que o presidente havia lhe negado uma vaga de emprego, e isso teria motivado o ataque. O terceiro presidente assassinado na história dos Estados Unidos foi William McKinley, também republicano. Ele governou entre 1897 e 1901. Em 1900, foi reeleito e ainda lhe restavam 3 anos de mandato. Mas em 5 de setembro de 1901, o anarquista Leon Czolgosz disparou uma arma contra ele no meio de uma exposição na cidade de Buffalo, Nova York, e o tiro foi fatal. E a data de 22 de novembro de 1963 marca o assassinato de John Fitzgerald Kennedy. A versão oficial
atribui o crime ao franco-atirador Lee Harvey Oswald, que por sua vez foi assassinado 2 dias depois de ser preso. Este assassinato é uma das teorias da conspiração mais populares na América do Norte. Tanto que o cineasta Oliver Stone lançou o filme JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, em 1991, no qual ele insinua que o assassinato do presidente Kennedy foi um complô de um determinado setor do governo. Um filme intrigante e excelente. Se você ficou interessado em saber mais sobre algum desses episódios na história dos Estados Unidos, deixa um comentário aqui embaixo que a gente faz com toda atenção e carinho para vocês. Como podemos perceber, não é só nos Estados Unidos da América que os atentados acontecem. No Brasil, nas eleições de 2018, houve o atentado em que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu ao levar uma facada um mês antes das eleições. Mas não pense que esse tipo de atentado também acontece apenas com presidentes, como vamos ver a seguir. Na tarde de 13 de maio de 1981, João Paulo II sofreu um atentado na Praça São Pedro, no Vaticano, onde 10 mil pessoas estavam presentes. O pontífice foi atingido por 3 tiros no abdômen, no braço e na mão esquerda, quando cumprimentava os fiéis. Karol Wojtyła foi levado para o Hospital Gemelli, em Roma. Submeteu-se a uma operação de emergência e ficou internado por 22 dias. O responsável pelos disparos foi o turco Mehmet Ali Ayka, que seria integrante do grupo fascista Lobos Cinzentos. Ali Ayka foi detido imediatamente pela polícia italiana e condenado à prisão perpétua. Até hoje, não são claros os motivos que o levaram a disparar contra o Papa. Outro atentado, e esse bem mais recente, foi o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que morreu após um ataque a tiros numa sexta-feira, num dia 8 de julho de 2022, na cidade de Nara, na região central do Japão. Abe estava fazendo um discurso em campanha eleitoral para um candidato na cidade de Nara, no sul do país, quando ocorreu o ataque. O evento aconteceu do lado de fora de uma estação de trem, durante o pronunciamento do ex-ministro. Ele e sua equipe pareciam não ter notado a presença de um jovem de camiseta cinza e calça marrom, usando uma bolsa preta ao fundo. Por volta das 11h30 do horário local, ou 23h30 de quinta-feira no Brasil, minutos após Abe começar o seu discurso, imagens do evento mostram o homem avançando em sua direção. É possível ouvir os tiros e logo em seguida o ex-premier cai no chão, visivelmente sangrando. O ex-primeiro-ministro já chegou em parada cardíaca ao hospital Nara Medical University Hospital. Foram feitas diversas tentativas de ressuscitação e uma transfusão de sangue, mas ele foi declarado morto às 17h03 do horário local. O que mais surpreendeu os políticos é que a arma usada para tirar a vida do primeiro-ministro japonês era artesanal. Foi feita pelo próprio suspeito identificado como Tetsuya Yamagami, morador de Nara de 41 anos. Mas agora, vamos ao atentado de Donald Trump. Como vimos anteriormente, quando falamos dos presidentes que sofreram atentados, isso é uma constante na história dos Estados Unidos. O atentado contra Donald Trump reabre uma ferida na democracia norte-americana que parecia estar cicatrizada. A tentativa de assassinato de Donald Trump, que abre um novo e sombrio capítulo na amaldiçoada história de violência política nos Estados Unidos, abalou uma nação já profundamente dividida durante um dos períodos mais tensos de sua história moderna. O candidato do Partido Republicano, Donald Trump, estava no palco, com apoiadores, como de costume, atrás dele nas arquibancadas, segurando cartazes e vestindo seus trajes com o slogan MAGA, Make America Great Again, quando os tiros ecoaram. Ele se encolheu, então segurou o lado do rosto e desapareceu atrás de seu púlpito enquanto as pessoas começavam a gritar e a natureza surreal do que estava acontecendo começava a se manifestar. O ex-presidente disse mais tarde que sentiu uma bala rasgar a pele de sua orelha, que sangrou enquanto ele era levado às pressas para fora do local, mas não antes dele voltar ao púlpito por alguns segundos, levantar o braço e dar um alô para o seu público dizendo que ele estava bem. Os tiros disparados por um atirador no telhado, fora do perímetro de seu comício, em Butler, na Pensilvânia, por pouco não causaram um dano muito maior. Trump, sendo alvo durante uma campanha presidencial,
trouxe comparações com o assassinato do candidato democrata Robert F. Kennedy em 1968. Um ano sangrento que também viu a morte do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. e a violência na Convenção Nacional Democrata em Chicago, cidade que sediará o mesmo evento esse ano. Um apoiador de Trump no comício, Joseph Mann, viu o ex-presidente cair e notou, pelo canto do olho, um homem que foi morto ao ser atingido. Com uma eloquência notável, dado ao choque do que viu, ele disse à CNN que o ataque foi um sintoma de um país consumido pela fúria política. E, infelizmente, o que vimos nesse dia 13 de julho foi a materialização dessa polarização política aliada a uma nação que está passando por situações decisivas de transição econômicas e sociais. O que era uma reação de raiva passiva explodiu contra Donald Trump e mostra que os norte-americanos vivem momentos delicados de insegurança social e política, que não é uma coisa exclusiva desse país, mas se reflete em alguns países do mundo. E esse ano de 2024, um filme mostrou o possível resultado dessa polarização no país. O filme Guerra Civil, do diretor Alex Garland, e agora vai um pequeno aviso de que daqui para frente podem conter pequenos spoilers. Traz Kirsten Dunst e Wagner Moura no elenco. Ele fez um certo burburinho no Brasil por causa do ator brasileiro, mas teve críticas mistas e alguma polêmica nas suas exibições. O filme acompanha uma viagem de 4 jornalistas de guerra para entrevistarem o presidente dos Estados Unidos num futuro alternativo e dominado pela luta armada de 2 frentes dissidentes. O filme se mantém isento na opinião de qual lado está certo ou errado e foca nos atos extremistas dos 2 lados. Um país dividido que está em guerra. E aí é que está a melhor parte dela, as consequências dessa divisão levadas até as últimas consequências. Irmãos contra irmãos. Também mostra que a brutalidade é a resposta quando não se tem diálogo, já que nenhum dos 2 lados cede para que isso aconteça. A referência à Guerra Civil de 1861 a 1865 está clara, já que os estados do Texas e a Califórnia iniciaram o conflito. Mas o que gera esse conflito? Diferentes pontos de vista referentes a alguns aspectos da sociedade norte-americana. Um ponto muito bem mostrado é que a ideologia pode ser maléfica quando é usada da maneira extremada. Os diferentes pontos de vista têm uma única solução: a violência. E o que aconteceu no atentado a Trump mostrou que a realidade não está tão longe da ficção. As brigas entre os seguidores dos republicanos e dos democratas podem chegar, consequentemente, a finais trágicos, como aconteceu com Lincoln e J.F. Kennedy. E pelo que aparenta, o sonho americano pode rumar para um pesadelo, para um ponto de não retorno, como mostrado no filme. A crença de que só existe uma única verdade, a qual você acredita, pode levar pessoas normais a fazerem atos absurdos, dos quais normalmente você jamais faria. Não importa qual a doutrina que se segue, se não vier acompanhada do bom senso e discernimento, ela já torna a pessoa um instrumento, não um ser humano. E a razão em reação. O atentado ao ex-presidente Donald Trump nos mostrou que a política, quando ultrapassa os limites racionais da sociedade, pode ser muito perigosa. Todos nós somos seres políticos e é isso que nos torna seres racionais e nos faz convivermos em grupos. Esperamos que no futuro próximo haja embate de ideias e menos combate com resultados fatais. E a história já mostrou que isso é possível. É só deixarmos de sermos mais concorrentes e nos tornarmos mais coerentes. E aí, meus curiosos, o que acharam desse vídeo? Deixa aí embaixo o seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Antes de ir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e recomendar o nosso canal para os seus amigos. Até a próxima e um grande abraço!